somos obcecados por máquinas. Computadores, telefones celulares, formas de comunicação sem fio. A tecnologia está em toda parte. Temos carros inteligentes, cozinhas inteligentes, casas e até armas inteligentes. Mas até onde essa dependência tecnológica irá? Será que é uma simples questão de tempo antes que comecemos a nos atualizar com a tecnologia? Alguns cientistas acham que o tempo de unir máquina e homem é agora. Pela primeira vez em 100 mil anos, estamos mudando o que significa ser humano. Não será possível entrar em uma sala e dizer, ok, máquinas à esquerda e humanos à direita. Vai estar tudo misturado. Nos anos 2030, 2040, teremos máquinas espertas que terão uma inteligência infinitamente superior aos seres humanos. Se essa hora chegar, o que você escolherá ser? Humano ou um humano robô? Homem biônico. Se é assim que você imagina que os robôs domésticos serão, pense novamente. De todos os robôs domésticos em produção atualmente, este é provavelmente o de maior sucesso. Roomba é o primeiro robô prático a chegar ao alcance do público. Há mais de 1 milhão de aspiradores de pó robôs nos lares no mundo todo. Mas esse é mais do que um coletor de pó. Segundo o diretor executivo da iRobot, Colin Angle, esse pequeno ajudante de casa está demonstrando um avançado comportamento robótico. O que fizemos foi dotar o Roomba de uma grande inteligência, fazendo aprender como andar pela casa, como se mover em uma certa área, ir para os cantos, etc. Ele, na verdade, não sabe onde está, mas não fica confuso se você tirar a mesa ou as cadeiras do meio do ciclo de limpeza dele. O Roomba está à frente de uma invasão de máquinas em nossos lares e locais de trabalho. Os robôs que estamos criando hoje assumem as tarefas pesadas, as que envolvem sujeira e tarefas perigosas, nos dando mais tempo para vivermos a vida. A palavra robô vem do tcheco robota, que significa trabalho forçado ou escravo. E é esse o papel que essas máquinas têm em nossa vida, executando tarefas que achamos desagradáveis e monótonas. Em casa, no trabalho, na hora de brincar e mesmo em combates. Os robôs estão fazendo o trabalho que queremos evitar. Não importa seu formato nem a tarefa que executam. Ainda assim, esses robôs são apenas máquinas. Computadores, celulares, aparelhos variados. Estamos cercados por pequenos ajudantes úteis. As máquinas gerenciam as coisas de que mais precisamos. Como computadores, elas dirigem nossos sistemas de energia, nossas finanças, nossas comunicações e nosso suprimento de água. As máquinas fazem tudo, elas tornam a vida mais fácil. E nós dependemos delas. À medida que a tecnologia avança, investigamos novas maneiras através das quais os robôs possam fazer ainda mais. Mas isso exigirá mais inteligência que a necessária para fazer um simples aspirador de pó. Joel Garreau é um jornalista internacionalmente famoso. Ele nos diz o que poderá acontecer daqui a alguns anos. Há uma curva de mudanças que está ocorrendo e essa curva é tecnológica e diferente de qualquer outra coisa que vimos antes na história humana. Estamos olhando para uma terceira curva de evolução. Ele diz que não se admira com o fato de estarmos deixando que as máquinas conduzam tanto assim nossa vida. Afinal, elas têm algumas habilidades que vão muito além das nossas. Elas são capazes de executar tarefas matemáticas complexas. Podem monitorar múltiplos eventos simultaneamente. Falar várias línguas.
e armazenar uma quantidade imensa de dados em um espaço minúsculo. Como resultado de cada vez mais poder, você acaba abrindo janelas para áreas que você nunca imaginaria ser possíveis antes. Esta é uma mudança incrível. Os humanos têm muitas capacidades que as máquinas não têm. Somos capazes de sentir e tomar decisões baseados em mais do que pura lógica. Somos curiosos e mostramos compaixão. Temos emoções. Será que as máquinas seriam capazes de demonstrar qualidades semelhantes? A robótica não é apenas a arte de fabricar robôs. Para alguns, ela é a mais pura forma de fabricar máquinas que podem pensar e agir como nós. Máquinas que podem fazer o que nós podemos, um tipo de comportamento mecânico. O professor John Leonard está à frente da tecnologia dos robôs. Ele cria robôs que são capazes de saber onde estão no mundo e de aprender sobre seu ambiente. Da mesma forma que uma criança aprende explorando. Em geral, o tipo de coisas que fazemos em nossa vida diária está muito além do que os robôs podem fazer hoje em dia. Mas haverá algo que eles poderão fazer no futuro? Num laboratório em Londres, Leo, o robô de John, está aprendendo a se locomover pelo prédio. Lasers e sensores ultrassônicos saem de Leo à medida que ele se movimenta. Quando anda, ele procura reconhecer características familiares, criando um mapa de onde ele já esteve. Uma criança tem o bom senso para saber que corredores não são infinitos, mas um robô não sabe disso. Leo mapeia o mundo juntando milhares de leituras e executando milhões de cálculos. Ele usa a matemática para construir um quadro da redondeza. Acho que estamos a séculos de distância de robôs que sejam tão espertos quanto seres humanos. Hoje em dia há mais de 1 bilhão de computadores em todo o mundo, mas a verdade é que agora nenhum deles, nem mesmo o mais poderoso, tem a inteligência geral de um inseto, muito menos de um ser humano. O que nós vimos é o quanto a inteligência é complicada. Hoje existe um prêmio Nobel para a primeira pessoa que criar um computador com a inteligência de uma barata. É sério? Até agora, nossa tentativa de criar uma máquina verdadeiramente inteligente foi bem sucedida no que diz respeito à produção de computadores ou robôs que façam certas coisas incrivelmente bem, como aspirar pó ou fazer cálculos avançados. Mas a inteligência artificial exige mais. Trata-se da habilidade de pensar e agir como nós. Quando o supercomputador da IBM, o Deep Blue, venceu o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997, sua linguagem corporal e reações não foram medidas. Ele não teve a capacidade de usar a psicologia. Não empregou nenhuma característica humana. O Deep Blue foi capaz de simplesmente usar sua habilidade para executar cálculos avançados a velocidades incríveis. Cada movimento se tornou um jogo inteiro. Como se o computador tivesse armado cada opção possível para si mesmo e seu oponente, avaliando talvez bilhões de possibilidades num piscar de olhos. Kasparov conseguiu competir por causa de sua inteligência humana. Sua habilidade de adquirir e aplicar seu conhecimento e experiência. O que lhe faltou foi velocidade. O computador venceu dessa vez. Mas ele nunca foi capaz de mover as peças sobre o tabuleiro. Isso requer mais do que um microchip tamanho gigante.
Ninguém ainda conseguiu criar uma máquina que pudesse executar sem nenhum esforço todas as tarefas que executamos sem prestar atenção. Caminhar, conversar, olhar, apontar, levantar algo, pegar algo. Conseguir replicar essas funções ainda intriga a comunidade científica. É difícil ver o que há de tão especial nos humanos até você tentar fazer uma máquina inteligente. O professor Marvin Minsky, o homem a quem todos chamam de o pai da inteligência artificial, acredita que estamos muito longe de criar máquinas que demonstrem uma verdadeira inteligência humana. Há projetos de construções de robôs em todo o mundo. É muito importante para as crianças e para os jovens aprender sobre isso, aprender sobre polias e motores, sobre os programas que os fazem se mexer. Mas, pelo que eu vejo, as pessoas que estão trabalhando na robótica propriamente dita ainda não conseguiram muito a respeito de fazer o mundo entender a robótica que está hoje resolvendo problemas interessantes. A habilidade de uma máquina de pensar e de agir como um ser humano é o santo graal científico. Mas enquanto alguns cientistas estão tentando colocar um pedacinho de nós dentro dos robôs, outros estão tentando fazer o inverso. Pela primeira vez em 100 mil anos, nossas tecnologias não estão mirando tanto para fora. Ao contrário, nossa tecnologia hoje está visando cada vez mais para dentro, procurando modificar nossa mente, nossas lembranças. Portanto, estamos basicamente mudando o que significa ser humano. Isso não é ficção científica futura. Já demos os primeiros passos em direção a nos tornarmos humanos melhorados através de máquinas. A ciência médica tem nos fornecido um tipo de tecnologia que estende a vida, como, por exemplo, marca-passos e articulações artificiais. Mas nos humildes escritórios de uma empresa tecnológica chamada Myomo, no centro de Boston, a ciência está estendendo ainda mais os limites de nossas fronteiras homem-máquina. Maggie Fermental sofreu um derrame há 2 anos. Ela não conseguia mover o braço direito. Agora ela está fazendo isso através de uma máquina. Porém, o incrível é que Maggie está controlando essa máquina simplesmente pelo pensamento. Foi muito bom poder mover esse braço de novo. Ele ficou parado tanto tempo que eu quase esqueci que era possível movê-lo. John McBean e Kalias Nerindrin desenvolveram esse sistema enquanto ainda eram estudantes. O modo como funciona é genial, o controle pelo pensamento, etc. Se você quiser chamar assim, o emocionante para nós é o efeito disso. Ser capaz de colocar esse aparelho em alguém que teve uma parte do cérebro danificada, mas que conseguiu se mover outra vez de uma maneira aproximada a uma maneira funcional, ajudando a refazer esse caminho, ver realmente o que acontece, é uma coisa realmente incrível. Quando alguém tem um derrame, as comunicações entre a mente e o corpo ficam embaralhadas. Quando Maggie tenta mover o braço, o aparelho sente a atividade do músculo que sugere sua intenção. Depois disso, o aparelho desembaralha a atividade e direciona para um motor que completa a tarefa. Treinando outra vez tanto o corpo quanto a mente, o aparelho ajudou Maggie a reaprender como controlar seus músculos. Estes são os sensores propriamente ditos. Eles leem as voltagens do músculo diretamente da superfície da pele. É um passo lógico controlar os membros totalmente pelo pensamento ou partes corporais externas, que agora podem ser operadas por paraplégicos e tetraplégicos. É um aparelho controlado pelo pensamento. Ele age dentro do cérebro no ponto em que aqueles padrões de movimento se iniciam. E estamos esperando que esses padrões desçam até os músculos, que, é claro, é uma viagem muito rápida. Uma coisa é certa, se o caminho neural foi severamente danificado, então seria muito útil poder interpretar o pensamento a nível do cérebro em vez de a nível dos músculos, se o sinal nunca chegar até o nível do músculo. A descoberta de John e Kalias é uma rápida olhada em um mundo onde as máquinas podem entrar quando tem alguma coisa de errado com o nosso corpo. Mas, e quanto a usar a tecnologia apenas para uma simples atualização? Somos os seres mais complexos e inteligentes entre todas as coisas vivas, mas até mesmo nós temos limitações. Levamos tempo para aprender as coisas. Nossa audição limita-se a uma certa área, nossa visão chega somente a uma certa distância e temos que fazer contato físico com o objeto para executar uma tarefa como, por exemplo, apagar a luz.
E se a tecnologia que está permitindo que Meg se mova novamente nos permitisse melhorar nossa mente e corpo já saudáveis? Cibernética. A origem da cibernética tem pouco espaço em nossa interpretação moderna da ciência. O termo foi divulgado pela primeira vez por um matemático para estudar as capacidades do homem e da máquina. Mas assim como a influência dos computadores em nossa vida, essa palavra também cresceu. A cibernética agora é usada por muitos como uma explicação para as máquinas. Cyberespaço, cyberfobia, até cybercrime. Até criamos o termo ciborgue, o resultado físico de um humano melhorado por acoplar partes de uma máquina. É tão difícil aceitar um futuro de humanos melhorados por máquinas? Afinal, será que estamos dispostos a trocar partes do corpo danificadas ou com defeitos por substitutos mecânicos ou melhorar nossas características não tão perfeitas com implantes? Parece que estamos prontos para o próximo passo. Temos pesquisas sendo feitas atualmente, direcionadas a cada órgão do corpo, ou seja, o fígado, o pâncreas, o coração, há versões artificiais, extensões sendo projetadas. Somos uma espécie que usa nossa tecnologia para expandir nosso horizonte. Nenhum outro animal faz isso. Ray Kurzweil é um dos arquitetos da era da informação, responsável por alguns dos grandes saltos à frente na tecnologia da computação, como o reconhecimento de voz e o scanner óptico. Essa é uma máquina de leitura primitiva. As máquinas de leitura saíram em 1976. Essa é de 1979. Mas ela ainda funciona. Todos nós trabalhamos com computadores. Isso já é uma extensão de nossa inteligência. E eles estão chegando mais perto, estarão em nossa roupa e começarão a ganhar espaço em nosso corpo e cérebro. Não será possível entrar em uma sala e dizer, ok, máquinas à esquerda e humanos à direita. Vai estar tudo misturado. Somos uma espécie que vai além de nossas limitações. Não ficamos parados, não ficamos somente neste planeta. A expectativa de vida de um humano era de 37 anos em 1800. Estamos sempre indo além de nossos limites e faremos isso chegando cada vez mais próximos de máquinas capazes e cada vez mais sofisticadas. Podemos até melhorar nossa mente com a tecnologia que inventamos. Se algumas dessas previsões estiverem corretas, em algumas gerações seremos capazes de plugar nosso cérebro em um computador e baixar informações. Podemos aprender uma língua ou um instrumento musical da mesma maneira que transferimos músicas de nosso computador para iPods. Kevin Warwick é professor de cibernética na Universidade da Grã-Bretanha. É a inteligência humana que nos coloca na posição privilegiada em que estamos agora na Terra. E é atualizando nossa inteligência com ligações diretas à inteligência de máquinas, tecnologia de máquinas, que conseguimos nos manter nessa posição. Não como humanos, mas quem sabe mais tarde como cyborgs. Em 2002, Kevin passou por uma operação para testar as possibilidades em combinar o melhor de homens e máquinas. Ele se tornou um ciborgue. Se estamos procurando conseguir uma máquina que copie um humano, isso é uma coisa. Mas se estamos tentando conseguir que um humano copie, mesmo que sejam algumas habilidades de uma máquina, em termos de rapidez, quantidade de memória, então não estamos nem perto. Não estamos no mesmo nível das máquinas. A operação vai começar às 9h30. Eu estou um pouco nervoso, mas acho que estou mais emocionado do que nervoso. Dia 14 de março de 2002. Kevin está prestes a passar por sua operação. Isso é algo novo e controverso. Há uma divisão científica no que diz respeito ao que é certo ou errado, morais e até sobre as realidades da ciência. Loucura ou genialidade, não importa. O trabalho de Kevin certamente alcançará respostas. Durante várias horas tensas, ele agora tem uma minúscula gama de sensores neurais implantados em seu braço. O plano é que impulsos elétricos do cérebro de Kevin, seus pensamentos, sejam captados por esses sensores, permitindo que ele transforme esses impulsos em ações.
Esse pode ser o primeiro passo em direção à melhora de um humano já saudável. Foi emocionante demais. Não há como descrever essa experiência de maneira diferente. Estou fazendo coisas que ninguém ainda tinha feito. O cérebro de Kevin e a máquina implantada estão trabalhando juntos, conectando seus atributos individuais para aumentar o ser como um todo. Dos modos mais simples, Kevin vivenciou a realidade de ser um ciborgue. Ele levou sua experiência ainda mais longe, controlando uma mão robô via internet. Como um ciborgue, minha mente não parou onde normalmente ela pararia. Meu sistema nervoso foi até onde a internet o levou. Na verdade, foram 7.000 quilômetros de distância. Kevin acredita que a cibernética é nosso bilhete para o futuro. Sua visão é provocativa e aterrorizante. A possibilidade, portanto, de melhorar os humanos para que estes se tornem ciborgues, ou seja, parte humanos, parte máquinas, não é apenas um cenário possível. Esse pode ser até mesmo um cenário necessário para que fiquemos no controle, mas um controle muito realista, dada a tecnologia que temos. Kevin não está sozinho em sua visão. Marvin Minsky também acredita que as máquinas continuarão a moldar nosso futuro. Eu não sei até onde isso irá e quem vencerá a corrida. Humanos melhorados ou máquinas completamente separadas? A ambição de Kevin para a humanidade é a de que possamos evoluir para uma espécie que combine o melhor do ser humano com a computação e as capacidades de rede de uma máquina. Mas sua sugestão de que as máquinas sairão do controle dos seres humanos está causando uma grande controvérsia. As pessoas vêm dizendo há muito tempo que estamos a um passo de criar um computador que possa fazer X, Y ou Z. E isso sempre acaba sendo falso, porque a cada passo do caminho, o que vemos é o quanto a inteligência é complicada. Essas máquinas são parte de nossa civilização. Não é nada do tipo de uma invasão alienígena de máquinas inteligentes vindas de Marte. Ray Kurzweil já esteve certo antes. No começo dos anos 80, ele previu corretamente tudo o que aconteceria, desde o surgimento da internet até o uso de artilharia inteligente na guerra. Eu acredito mesmo que vamos nos unir com nossa tecnologia. Pode-se dizer que nós já estamos fazendo isso. É uma civilização, já é a civilização do homem-máquina. Talvez estejamos procurando o inimigo errado. As máquinas podem não ter a capacidade de se voltar contra nós por livre e espontânea vontade. Mas e se alguém lhes dissesse para fazer isso? Estaríamos entrando na fronteira de uma era tecnológica? É difícil acreditar que nossos ajudantes caseiros um dia possam se rebelar e dominar o mundo. Mas a tecnologia de computadores está avançando a taxas exponenciais. Softwares avançados estão sendo desenvolvidos para permitir que as máquinas tomem decisões mais complexas, para aprender a adaptar sem a intervenção humana. Esses computadores avançados não trabalham sozinhos. Eles estão constantemente se comunicando entre si. Isso se chama rede. E cada vez que um computador aprende algo novo, essa informação pode ser transmitida para todos os outros computadores da rede instantaneamente. É como se as máquinas estivessem ganhando vida própria. Na Universidade do Sul da Califórnia, o pesquisador Marin Kobilarov criou um robô capaz de reconhecer e seguir uma pessoa específica. A mensagem visual combinada com o alcance de dados desse laser nos permite saber onde as pessoas estão. Mesmo em ambientes como estes, onde você tem árvores e pessoas ao redor.
O robô usa câmeras e lasers para seguir seus alvos humanos dentro de um emaranhado de objetos e formas que ocorrem em um mundo real. Seguir e encontrar pessoas com um robô móvel não é uma tarefa muito difícil. Mas o desafio aqui é fazer com que essa tarefa seja confiável em um espaço aberto, entre obstáculos, onde há mais pessoas andando, atravessando o caminho entre humanos e os robôs. Esse robô poderá um dia ajudar os mais velhos e incapacitados. Ele também poderá ser usado para reconhecer e seguir suspeitos criminosos e fugitivos ou soldados do lado inimigo. Em um campo de batalha no cenário de Kevin Warwick, robôs tais como esse também poderão se voltar contra os humanos e começar a obedecer ordens de seu comando central, a rede. Essas pequenas máquinas, também desenvolvidas na USC, monitoram o nível de tráfego usando uma área particular. Elas registram a atividade, permitindo que os engenheiros trabalhem onde novas estradas, passagens ou rotatórias possam ser necessárias. Mas elas também podem ser usadas para monitorar nossos movimentos e ficar de olho nos locais onde vamos ter certeza de que estamos dentro dos limites. Nós, como humanos, atualmente, estamos dando às máquinas um certo poder, uma capacidade de dirigir nossa vida, de tomar todas as decisões por nós. Estamos indo em direção a uma sociedade liderada por máquinas. Mas as pessoas que estão, na verdade, fabricando robôs e programando computadores dizem que suas criações foram idealizadas principalmente para melhorar vidas, até salvar vidas, como em um incêndio ou em um campo de batalha. Mandar um robô em vez de uma pessoa até um prédio suspeito é uma grande tarefa para um robô. Mas deixar que ele decida com o que lidar não é uma aplicação muito boa para um robô hoje em dia. Helen Greiner ajudou a construir esse robô, chamado PackBot. E não há dúvida de que é uma grande invenção. Uma máquina que vai em qualquer lugar e que enfrenta qualquer coisa. Os PackBots têm sido usados principalmente para desarmar bombas, pois os terroristas estão enchendo o Iraque com milhares de bombas e essas coisas salvam vidas. Os PackBots vão onde os humanos temem ir, fazendo o que os criadores de robôs chamam de trabalhos 3D, para os quais os robôs foram designados: o trabalho sujo, o pesado e o perigoso. O Wargator, o irmão mais velho dos PackBots, é um veículo não manejado capaz de carregar suprimentos para dentro do campo de batalha ou tirar homens feridos de lá. Esse protótipo, o robô de campo de batalha, extração e recuperação, apelidado de Urso, foi projetado para entrar no campo de batalha e literalmente tirar soldados feridos da rota de perigo. Robôs militares precisam de input humano para operar. Mas será que isso pode mudar? Será que eles poderão ir além de nossas decisões? Acontece que ainda os controlamos. Mas é claro que estamos lidando com um sistema de defesa onde os humanos estão sendo tirados do controle. Mas se tirarmos nosso dedo no botão, se nós removermos esse botão de controle, o que vai acontecer é que será apenas uma questão de tempo antes que eles nos dominem. Kevin acredita que a programação avançada de hoje, que foi projetada para permitir que as máquinas tenham uma certa autonomia e a capacidade de tomar decisões, cria uma imprevisibilidade, e é aí que está o grande perigo. Para demonstrar isso, Kevin programou esses emotibots com emoção artificial e reações. Eles mostram raiva quando estão bloqueados, satisfação quando estão bem, e fadiga quando as pilhas estão ficando fracas. Mas sabemos que emoções eles irão mostrar em cada uma dessas situações porque eles foram pré-programados.
Mas o que não sabemos é como eles reagirão se tiverem que tomar suas próprias decisões. Será que um robô cansado sabe se desligar? Ou, como uma criança de 2 anos, será que ele lutaria contra essa sensação e tomaria uma decisão? Será que, programando máquinas com qualidades humanas sintetizadas, estaríamos à mercê de seu humor? Quando os robôs interagirem entre si no futuro, serão talvez futuras máquinas militares que têm emoções também. E será extremamente difícil saber como eles vão responder e vão reagir. Mas e se um robô cansado decidisse que ele pode resolver seus problemas aumentando sua alimentação de energia? E se ele se conectasse a um computador que controla nossa eletricidade e interceptasse nosso suprimento de energia para satisfazer sua fome? Isso seria possível? Isso não parece um robô. Na verdade, ele só existe em um lugar. Mas a maioria dos bilhões de computadores em todo o mundo estão ligados a ele. Este é o maior sistema de máquinas e possivelmente o mais inteligente que o homem já construiu. Nós o chamamos de Internet. E é controlado por humanos. Toda vez que ficamos online, fazemos compras em um supermercado, usamos nosso cartão de crédito ou fazemos alguma das milhares de coisas que possam envolver um computador, estamos nos conectando a essa rede. E não somos os únicos. Muitas dessas máquinas atualmente em existência estão ligadas à internet de uma maneira ou de outra para baixar atualizações de softwares ou acessar os dados que elas precisam para operar. As máquinas fazem um download seguindo instruções de humanos para melhorar sua habilidade de nos ajudar. Mas a internet pode ter outras possibilidades mais sinistras. E se nossas úteis máquinas acessassem comandos que não fossem considerados nossos melhores interesses? As máquinas podem ser más ou boas, já que são operadas por gente. Muitos de nós já experimentaram a sensação de ter um vírus no computador. São programas destrutivos que ficam escondidos na rede para danificar e destruir nossos computadores. O resultado do vírus, mais simples que seja, pode ser devastador. Ele pode deletar seus arquivos e acessar seus detalhes particulares. Imagine um vírus muito destrutivo baixado pela internet. Um que tenha sido programado para encontrar e comandar os computadores mais poderosos do mundo. Os que controlam os hospitais, nossos serviços de emergência, nosso sistema de eletricidade e nossas contas. E se esse vírus for instruído para fechar todos esses sistemas? Apagar a luz por um momento pode não soar como um ato terrorista. Mas fazer isso durar semanas poderia causar um enorme impacto em nosso suprimento alimentar, instalações médicas, economia e suprimento de combustível. As coisas de que nossa sociedade necessita para funcionar seriam removidas. Poderia causar um caos civil. Sob o comando do operador humano errado, as máquinas um dia poderão controlar as coisas de que mais precisamos. E se isso acontecer, será que poderemos vencê-las? Os humanos caminham pela Terra há 100 mil anos, aproximadamente do jeito que somos hoje. Mas mesmo assim não entendemos a inteligência humana tanto assim. Depois olhamos para a inteligência de uma máquina e entendemos menos ainda. Enquanto muitos disputam a visão de que as máquinas irão dominar o mundo, poucos discutem que, inevitavelmente, os humanos e as máquinas continuarão a expandir sua conectividade. Nesse laboratório do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o pesquisador Chris Carr está estudando as características do movimento humano, de forma que exoesqueletos, partes exteriores no corpo melhoradas, possam ser projetados com habilidades físicas muitíssimo melhoradas. Este é um grande empurrão, na verdade, para o desenvolvimento dos exoesqueletos. Tem sido usado em aplicações militares para ajudar um soldado a carregar qualquer carga pesada. Mas o domínio militar não é a única arena para esses supertrajes. Este exoesqueleto está sendo testado no Japão e permitirá que paraplégicos e tetraplégicos sejam máquinas com liberdade de movimento. Não importa a intenção. Essas extensões mecânicas poderão ser usadas para melhorar humanos.
Mas os exoesqueletos são a ponta do iceberg tecnológico somente quando se trata de melhoras em humanos. Será que este biotraje em desenvolvimento no Instituto poderá um dia dar a opção aos humanos de usar uma pele inteligente capaz de proteger-nos em ambientes extremamente rígidos? Para um benefício particular em combate ou exploração? Estamos aprendendo como imitar a pele com a tecnologia de materiais avançados disponíveis hoje em dia. Podemos aumentar a capacidade da pele. Portanto, poderemos protegê-la do calor de uma forma melhor se pudermos aumentar nossa sensibilidade ao toque da pele. Poderemos ter uma boa melhora. Em oferta no Centro de Atualizações poderão estar não apenas a adição de superpeles mecânicas ou implantes de microchips. As pesquisas em biotecnologia e em modificações genéticas estão no páreo. Em vez de mandar soldados para a batalha desprotegidos, eles estão pensando em mandá-los com uma extra proteção. E a razão para isso é que a nutrição e as calorias gastas são um grande problema para os soldados em batalha, principalmente soldados das forças especiais, que queimam uma quantidade enorme de calorias. E quando você olha para a quantidade de calorias que eles usam, você vê que eles nem conseguiriam carregar tanto alimento assim. Então, em vez de os soldados terem que comer, a pesquisa biotecnológica está trabalhando em um ativador genético ou até mesmo uma pílula que os permita queimar sua própria gordura corporal quando queiram. Há um número limitado de maneiras de nos nutrirmos. Uma dessas maneiras é comendo, mas todos nós carregamos energia conosco em forma de gordura. Geralmente não temos acesso a essa energia, a menos que estejamos morrendo de fome, que é horrível. E ninguém vai querer passar por isso se puder evitar. Então o truque é, suponha que você possa ligar um mecanismo que permita acessar sua gordura armazenada e tirar a energia dela de uma forma que você não tenha que carregar toda essa comida. Que beleza seria! Muitos especialistas concordam que a melhora tecnológica de humanos é inevitável. E é apenas uma questão de tempo para que ela aconteça. A pergunta é, quanto tempo? Mas o que ela significará para a humanidade como uma espécie? Num futuro muito próximo, nossos filhos voltarão para casa chorando da escola. E a razão será que eles não estarão conseguindo competir com os outros, que são mais inteligentes, mais bonitos, mais capazes e mais atléticos, que irão para as melhores universidades, porque os pais investiram nessas melhoras humanas e nós não. E a grande pergunta é, o que faremos nesse dia? Em 20 anos, você poderá ser forçado a decidir se quer fazer um filho ou um ciborgue. Ou arriscar ser deixado de fora. E se você escolher essa melhora para o seu futuro, o que vai poder perder? Há muitas coisas que só os humanos podem fazer porque temos cérebros melhores com mais recursos. As pessoas refletem, elas imaginam coisas, elas pensam o que aconteceria se... Então, é isso que difere os humanos dos animais. Há uma parte de seu cérebro que está observando como você pensa e diz, espere, ele passou 5 minutos fazendo tudo isso e não funcionou. Por que então ele fez isso tudo? Talvez estivesse prestando atenção nas coisas erradas. Essas são qualidades às quais não damos a devida importância. Hoje não existe nenhuma máquina que possa competir com um Mozart ou um Einstein. Computadores não pensam. Então, o que a tecnologia pode oferecer? Eu acho que o que vai acontecer é que as pessoas gradativamente irão se transformar e substituir seu cérebro por partes melhores e mecanizadas. Teremos microprocessadores que nos permitirão pensar como humanos, mas que também executarão cálculos avançados ou chips de memória que permitirão armazenar grandes quantidades de informações imediatamente acessíveis a nosso cérebro, permitindo-nos fazer o download de uma nova língua em segundos. Será que estamos numa rápida caminhada para dentro de um mundo onde mal nos reconheceremos mutuamente?
A tecnologia é surpreendente, ela vicia a gente. Parece que nada está acontecendo, mas de repente aquilo explode. Ray Kurzweil prevê não um futuro dominado pela máquina, mas uma coexistência pacífica entre homem e máquina. Imagine o poder de toda essa tecnologia de informações em nossos computadores, nosso conhecimento de biologia hoje, multiplicado por 1 bilhão em 25 anos. O resultado será alguns cenários fantásticos. Um desses cenários seria o Technobrain Dump. Um sistema que nos permitirá fazer um backup de nosso cérebro para dentro de máquinas de forma que possamos pôr e tirar informações de nossa memória. Chegaremos a um ponto em que seremos capazes de podermos captar nosso arquivo mental de várias décadas, sabe? As pessoas acham incrível olhar para trás, digamos, daqui a 100 anos, olhar para trás e ver que fazíamos o backup de todas as informações que tínhamos, que são as informações em nosso cérebro. Quer dizer, ninguém imaginaria que chegaria um dia em que não precisaríamos fazer um backup de todos os documentos importantes com que estamos trabalhando, mesmo sendo informações importantes. Informações que definem nossa personalidade, nossas habilidades, nossas ideias e lembranças, que não precisasse ser feito um backup disso. Bom, pode ser que eu consiga fazer o backup e restaurar as informações se eu for atropelado por um caminhão. Pode até ser que possamos usar esses aparelhos neurais para nos comunicarmos diretamente uns com os outros. Estamos falando de implantes cerebrais, de uma comunicação telegráfica de cérebro para cérebro, e acho que isso não vai demorar tanto para acontecer, essa comunicação de cérebro para cérebro, passando ideias, conceitos de lembranças de pessoa para pessoa. Todas essas coisas que são apenas sinais elétricos em nosso cérebro, essas serão sem dúvida as coisas que transmitiremos no futuro. Assim como nossa mente pode ter recebido a chave para a imortalidade virtual, o mesmo poderá ocorrer com o nosso corpo físico. A biotecnologia e a modificação genética poderão aumentar significativamente não apenas a expectativa de vida humana, mas também nossos níveis de saúde e boa forma física. As drogas poderão melhorar nossa memória e nossos sentidos. Há até robôs biotecnológicos microscópicos na prancheta de projetos para o futuro chamados nanobots. Suponha que você possa criar robôs em uma escala extremamente minúscula e que você possa injetar milhões deles em seu corpo. E suponha que eles sejam programados para seguir células cancerígenas e comê-las. Isso ofereceria muitas oportunidades para a saúde, para a extensão da vida e para todos os tipos de cenários. Os nanobots poderão até substituir células humanas danificadas como as células vermelhas. Já existe um projeto de células vermelhas robóticas que é centenas de vezes mais eficiente. Se você tiver que substituir 10% de suas células vermelhas com versões robóticas, poderá fazer uma corrida olímpica durante 15 minutos sem tomar fôlego. Mas até que os nanobots possam chegar a ter uma existência, a humanidade poderá estar extinta. Para criar um nanobot, primeiro você cria um robô minúsculo e depois, em seguida, você pede a ele que faça um outro robô. Aí você fica com 1, 2, 4, 8, 16, 32 robôs. E é assim que você faz essas coisas, o que é bom, exceto que é bom você saber onde se desliga essas coisas. Alguns cientistas avisam que isso é como criar um supervírus. Esses nanobots autorreplicáveis poderão tomar conta do planeta. Isso se chama cenário do inferno. A versão otimista do cenário do inferno é a da extinção da raça humana nos próximos 25 anos. Essa é a visão otimista. A versão pessimista é a de que toda a vida existente na Terra será destruída nos próximos 25 anos. Mesmo que a Terra seja dominada pelas máquinas, ou que o mundo seja destruído por uma invasão viral de células robóticas como se prevê, está claro que as novas tecnologias que estamos desenvolvendo podem ser perigosas. Então, o que fazer?
Será que podemos continuar esperando que tudo dê certo ou será que está na hora de dizer que já é o suficiente? O cenário de que os humanos estejam caminhando para isso não é realista. E mesmo se pararmos por 2 segundos e recuperarmos o fôlego, vamos sentir que aí estamos nós outra vez. Alguém poderá aparecer e dizer, olha, inventei essa tecnologia que está movendo as coisas. E aí nós voltamos ao ponto de início. E como em nenhuma outra época na história, o futuro de nosso planeta e nosso futuro como espécie está em nossas mãos. Decidindo ou não atualizar-nos por causa da ameaça de um futuro dominado por homens-máquina, ou simplesmente vendo isso como um passo natural para a evolução da humanidade, uma das respostas à nossa frente poderá ser: quem fica com a parte boa? Um dos cenários mais assustadores sobre o futuro de seres humanos é que podemos ver mais de um tipo de ser humano vagando pela Terra. Faz muito tempo que vemos mais de um tipo de humano nesse planeta ao mesmo tempo. Será que a divisão entre ricos e pobres criará uma nova idade de espécie subhumana? Podemos imaginar que teremos uma espécie de humano que poderemos chamar de melhorados, que seriam pessoas loucas por dinheiro. O segundo tipo de humanos seria o que chamamos de naturais. E essas seriam as pessoas que têm acesso à tecnologia, mas que escolheram evitá-la, do mesmo jeito que os vegetarianos evitam carne. O terceiro tipo seria chamado de o resto. E essas poderiam ser pessoas que não têm acesso a essa tecnologia e que ficariam com inveja daqueles que têm. Para os que puderem ou escolherem ser melhorados, a oferta poderá ser um paraíso na Terra. Os neo-humanos irão se comunicar só pelo pensamento. Talvez haja pedaços inteiros de memória sendo passados. Portanto, a educação se tornará uma coisa totalmente nova. As pessoas não vão precisar ir para a escola nem para a faculdade. Só precisarão se plugar na internet e baixar as habilidades que quiserem. Nos comunicaremos por telepatia. Seremos capazes de pensar em muitas dimensões, aprender línguas em um instante, controlar nosso peso e possivelmente dobrar nossa expectativa de vida. Mas ninguém sabe se tudo isso aproximará a raça humana ou a dividirá. Isso é bem menos previsível do que a tecnologia que logo possuiremos. Nos tornaremos mais ou menos humanos? Versão brasileira Centauro.